Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos meditar a quinta estação. E tem como tema: o Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, que por nós morreu e ressuscitou, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A campanha da fraternidade é o modo brasileiro de celebrar a Quaresma. Ela não esgota a Quaresma, dá-lhe, porém, o tom mostrando a partir de uma situação bem específica o que o pecador pode fazer quando não o enfrentamos. Por isso, a cada ano, recebemos um convite para viver a Quaresma, à luz da campanha da fraternidade, e viver a campanha da fraternidade em espírito de conversão pessoal, comunitária e social. É uma expressão de coragem deixar que o Evangelho nos interpele uma vez mais, com o mandato de tão claro e desafiador de Jesus: dá-lhe vós mesmo de comer. Escolhido como lema desta campanha da fraternidade, que este exercício espiritual, a via sacra, nos dá uma consciência da nossa responsabilidade de repartir o pão e de ser solidário com o próprio Jesus nos convida. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Mestre, a você Deus, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus pôs-se a dizer: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com a levita. Chegou ao lugar, viu o homem e a seguiu adiante. Pelo outro lado, mais uma samaritana que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. Jesus perguntou ao mestre da lei: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faz a mesma coisa. Faz parte do verdadeiro amor, a solidariedade, a empatia e a fraternidade, o Sirineu. É símbolo disso, como o Papa Francisco nos ensina. Esta parábola é, portanto, um ícone iluminado, capaz de manifestar a opção fundamental,
que precisamos fazer para reconstruir este mundo ferido. Diante de tantas dor e de tanta ferida, a única via de saída é ser como o sirineu e o bom samaritano. Livrai-nos, Senhor, de toda indiferença, do nosso egoísmo e da falência de solidariedade. Vós que sois o divino samaritano, alimentai-o em nós o que o bom e coloca-nos a serviço do bem. Ensina-nos a ser sólidos e nos fazemos próximos das feridas e dos famintos todos. Amém. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor. Campanha da Fraternidade 2023. Tema: Fraternidade e Fome. Lema: dá-lhes vós mesmo de comer. Iluminar com a palavra. O texto bíblico que serve de inspiração para a Campanha da Fraternidade 2023 é de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. O milagre da multiplicação, partilha dos pães, muito provavelmente do lado judeu do mar da Galileia, eis o texto. Tendo ouvido isso, Jesus se retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora, dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. Mandou que as multidões se sentassem na relva
Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mente. E nesse texto, tem uma frase muito importante do Papa Francisco que diz: do coração de Jesus jamais habitou a indiferença. Jesus era assim, tinha sempre compaixão, pensava sempre nos outros. Jesus se comove, Jesus não é insensível, não tem um coração duro. Jesus é capaz de se comover, sem se ligar daquela multidão. A sua compaixão não é um sentimento indefinido. Ao contrário, mostra toda a força da sua vontade de estar próximo de nós e de nos salvar. Jesus nos ama em grande medida e quer permanecer perto de nós. Ao cair da noite, Jesus se preocupa em dar de comer a todas aquelas pessoas, cansadas e famintas, e cuidar de quantos o seguem. Ele quer que os seus discípulos tomem e participem disso. E por isso diz-lhe: dá-lhe vós mesmo de comer. Assim demonstrou-lhe que aos poucos pães e peixes que tinha, com a força da fé e da oração, podia ser compartilhado com toda aquela multidão. O Senhor vai ao encontro das necessidades dos homens, mas deseja tornar cada um de nós concretamente participante de sua compaixão. Irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante. A carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Em feliz oração, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do
do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza, para o mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e plantar a bondade. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos. Irmãos, estamos na campanha da fraternidade, estamos vivendo esses 40 dias de jejum, oração, penitência, até que chegaremos na Semana Santa, um dos maiores tempos vividos na Igreja Católica, relembrando a agonia que Jesus teve diante dos homens da terra, por não acreditar. Tem um bendito que diz que não creram nele, por isso mataram o Salvador. Essa música você escuta muito na Semana Santa. Por não crer no Deus Todo-Poderoso, em Jesus, mataram. Porque se eles soubessem que era um filho de Deus, será que eles tinham matado? É esse o pensamento. Será que se Deus tivesse descido do céu e falado, este é meu filho, será que eles teriam julgado daquela forma? Foi por não crer. Porque Jesus, para ele, Jesus não tinham provado. Mas para aquelas pessoas que Jesus fez o milagre, não precisava de uma palavra. A atitude já dizia tudo. E a campanha da fraternidade vem dizer sobre uma coisa que a comunidade do Brasil e do mundo vive: fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Dessa leitura que Creide falou, veio esse tema: dai-lhes vós mesmos de comer. Nós vimos que na leitura fala que tinham multidões, aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina 5.000 pessoas Vamos comparar uma festa de aniversário. O bolo geralmente é o normal de uma festa. Mas será que esse bolo, por mais pequeno que fosse em cada prato, será que daria para 5.000 pessoas? Sem contar crianças. Então você teria 6.000, 7.000, contando com crianças e mulheres. Porque se formos contar cada homem, poderia ter homens que tivessem casados,
outros que namorassem, outros que tivessem filhas. Então, contando no geral, tinha muitos. E Jesus falou que não precisavam sair dali. Não precisavam. Os discípulos queriam que Jesus despedisse as multidões, mas Jesus falou: dá-lhes vós mesmos de comer. Será que a gente alimentaria 5.000 pessoas? Às vezes nem um grupo consegue. Imagina uma pessoa só. E na fé e na oração. Nessa quaresma, o que nós refletimos muito é sobre o jejum e a penitência. Ontem teve a Via Sacra, caminhamos um pouquinho, mas meditando, a hora passou bem rápido. Para alguns, passou voando. E muitos vieram a pé de volta, e apreciando aquele caminho, a gente via: é esse caminho que a gente passou? Porque demorou tanto para chegar, mas no final valeu a pena. Chegou uma pessoa para mim do sítio e falou: valeu a pena estar aqui depois de caminhar esse caminho todinho. Eu falei: valeu, e eu voltaria para a igreja a pé. Eu voltei, mas eu falei no sentido de eu voltaria meditando novamente. Muitos ali voltariam meditando, muitos queriam voltar meditando. Muitas pessoas foram a pé, voltaram a pé. E enquanto a gente rezava, tinha tanta gente em festa, tanta gente em outras coisas por aí. Mas sabemos que em outros lugares tinha outras pessoas rezando. E se contarmos todas as paróquias do mundo meditando a Via Sacra, muitas pessoas, milhões de pessoas rezando a Via Sacra. Sacra é uma meditação que a gente faz, né? Do que Jesus passou. São 15 estações, né, que foram feitas, concluídas. E cada uma delas, né, chamava a atenção de você, da sua atenção, quem estava ali presente, quem estava ali escutando, quem estava ali parando. Então cada um a gente vai se imaginando como é que foi o sofrimento de Jesus. A gente, assim, alguém pode se perguntar: será que foi verdade que Jesus passou por tudo isso? Passou. Se não tivesse passado, a gente não celebrava todos os anos. Ah, mas é uma coisa sempre repetida todos os anos. A gente todo ano tem que repetir aquilo que Jesus passou. Hoje Jesus está vivo, ressuscitou depois de 3 dias, que nem todo mundo sabe, né? Foi morto, foi crucificado, foi julgado, mas ele ressuscitou. Mas todos os anos temos na igreja, celebra o momento, né, da quaresma, e meditamos na Via Sacra durante a sexta-feira, né, aqui na cidade. Esse ano foi escolhido mais um sítio, né, para ser a caminhada da Via Sacra. O resto será aqui na cidade, né, nas comunidades e no centro. E cada sexta-feira que a gente for caminhando, meditando, é mais uma experiência que a gente vai vivendo. Ah, mas é a mesma coisa que foi lido sexta-feira passada. Mas cada dia que for lido, uma estação, que for outras pessoas, você vai ganhando uma experiência com aquilo. Você vai se enchendo, você vai se tocando, você vai preenchendo seu coração e você vai vivenciar assim. Aquele que está ali preparado para ouvir, porque às vezes, né, muitos vai conversando, vai assim como fosse uma folia, como fosse uma festa. Mas eu vou para a caminhada. Mas nem muitos vão meditando, vão conversando, não vão nem prestando atenção naquilo que o padre está falando, que os leitores estão fazendo naquele momento.
Ali a gente tem que ter uma preparação. É tanto que antes da gente, né, meditar aquela via sacra, de ler aqueles textos, a gente que tem que dar uma olhada para primeiro se sentir o que está acontecendo ali, o que Jesus passou. E cada um, né, hoje, né, sobre a campanha da fraternidade, né, sobre a fome. A gente fala sobre o momento que Jesus passou. E no outra leitura fala sobre o que está acontecendo com a pessoa que está passando ali a necessidade da fome. Então aqui tem mais um texto que diz assim, né, no texto básico, que fala assim: o povo tinha medo de ser deixado sozinho, abandonado, morto. João, o povo segue Jesus. João mesmo havia dito: aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Jesus atravessava de barco e chega a um lugar deserto. O deserto é o lugar da penúria e da provação, mas também da partilha, da igualdade, em que cada um conta com a solidariedade dos outros, onde não há egoísmo, injustiça, prepotência, apropriação individual dos bens que pertencem a todos, em que todos se dão as mãos para superar as dificuldades da caminhada. No deserto, quem é egoísta, autossuficiente e não aceita contar com os outros está condenado à morte. O lugar deserto e afastado seria ideal para o recolhimento desejado por Jesus. Porém, ele não conseguia ficar sozinho com seus discípulos, porque as multidões vieram ao seu encontro de toda parte, abandonadas e exploradas pela liderança religiosa e políticas. As multidões recebiam atenção e cuidado de Jesus. Jesus não foge ou a expulsa. O seu olhar era diferente, marcado pela compaixão. Compaixão significa comover-se no mais profundo do ser, as vísceras ou as entranhas, o que resulta em ação concreta de liderança. Não se trata de um mero sentimento, mas de ação libertadora. É assim que Jesus age com os destinatários privilegiados da misericórdia de Deus, doentes, aflitos, pobres, abandonados, explorados, endemoniados e pecadores. Então, né, como fala aqui, né, no Evangelho, né, quando Jesus, né, sai com seus discípulos, que ele chega do outro lado, né, as pessoas se sentem só e vai à procura de Jesus. E Jesus cura, né, aquelas pessoas que ali estão doentes. Eles estavam necessitando também de uma cura. E Jesus cura, mas quando chega ao entardecer, chega na parte da noite, eles não têm para onde ir. E os discípulos pedem que Jesus despeça aqueles povos, aqueles pessoas que estavam ali. Que eles não tinham comida ali, era um lugar deserto. Mas, né, ali se encontrava um garoto, uma pessoa, né, com 5 pães e os 2 peixes. E Jesus fez a alimentação para alimentar aquela multidão de gente. Então, tem um textinho aqui que eu vi e que lembra uma religião. Na verdade, lembra uma celebração. E mandou que as multidões se sentassem. Partiu os pães e deu aos seus discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Lembrou alguma coisa, alguma celebração para vocês? Tem muitas religiões por aí, mas essa frase lembra muito a religião católica. Partiu o pão e deu a seus discípulos. Hoje somos nós que recebemos esse pão. Hoje nós somos a última igreja a celebrar o banquete eucarístico. Muitos falam, tão grande assim.
é porque às vezes, não sabemos o real motivo da entrega no altar de Deus. Por isso que muitos dizem que não podem bater palma numa missa, porque ali Jesus se entrega como pão para dar a gente. Que muitas das vezes nós não sabemos o que o rito da missa em si quer dizer, mas as multidões. Então, quando Jesus fala isso, ele fala do pão. E hoje esse pão é a hóstia como sagrada, que fica no sacrário. Por isso que muitos que passam pela frente da igreja fazem as reverências, ou o sinal da cruz. Muitos vão falar: eles fazem reverência para a imagem, para o altar. Mas é porque eles não entendem que o real motivo está lá dentro, que é fundo, Jesus, que é Jesus Cristo. E todos os domingos, né, das quarta-feiras aqui, não só aqui da nossa paróquia, né, mas toda é celebrada, né, o banquete eucarístico. Quando a gente está ali presente todos os domingos, todas as quarta-feiras, nas quinta-feiras, a gente se apresenta diante de Jesus para se alimentar do corpo de Jesus. Né, quando o padre consagra, né, tomai e comei, tomai e bebei, este é meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, este é o sangue dado por vós. Então ali a gente está nos alimentando do corpo e sangue de Jesus. Antes de ser consagrado, o pão é partículas. Quando é consagrado, se torna hóstia. O vinho, antes de ser consagrado, é o vinho. Quando é consagrado, se torna o sangue de Jesus. E ali a gente partilha, a gente se alimentamos do nosso. E você vê quando a gente vem preparado para a Santa Missa, que a gente se alimenta do corpo de Jesus, a gente sai a gente sai mais um pouco assim, leve, com aquela mente leve, assim, prepara que você sai ali, que você se alimentou do corpo de Jesus. Tem um vídeo que mostra o padre levantando o cálice e em cima dele está Cristo crucificado e o sangue escorre e vai para o cálice. Então, o real motivo da celebração não é o vinho, e sim o sangue. Antes é só um vinho normal, não tão normal porque é o vinho litúrgico, não é qualquer vinho, mas quando o padre a levanta da lei, o vinho é sangue de Cristo. E são poucos que podem o experimentar daquele vinho. A única, eu esqueci qual é a única celebração que a gente pode ter o vinho em nossa boca junto com Cristo. Mas na maioria das vezes são poucos os convidados a essa probabilidade. Então, os que mais têm probabilidade de tomar com vinho são os ministros e os coroinhas, quando o bispo está celebrando a missa, que ele pode dar. Então, quem não participa muito não sabe qual é a alegria de sair da igreja falando: eu tava, eu fui. Aí muita gente fala: mas só foi mais uma missa, como qualquer uma. Pode até ter sido, pode até estar na mesma leitura, pode ter até o mesmo evangelho, mas os corações saem diferentes e renovados. Assim como nós saímos depois de um programa, quando a gente sabe que a gente está evangelizando, por mais que não temos consciência da onde chegou, mas que as palavras cheguem a todos os lugares, não importa se é pela internet, pela rádio, mas que chegue até tudo. E a reflexão desse ano é: dar-lhes vós mesmos de comer, que nós possamos dar de comer a quem precisa, não só, como fala aquela palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Jesus, de Deus, no caso. Então, que não só de pão vivemos, mas de toda a palavra. Por isso que muita gente fala que se você não escutou o evangelho na missa, você não pode comungar, porque se não vivemos o antes, aquele momento não vai servir, porque você não escutou o que Jesus ensinou a você. Então, nesse momento agora, nós vamos rezar a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou a dar-lhes vós mesmos de comer. Confiante na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos inspirar-nos de um mundo de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudar-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrar-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Amém. Então, terminando o nosso programa de hoje, você que não tem o livrinho, né? Porque geralmente são poucas que podem, quer dizer, podem não, né? Que não sabem como ter o livrinho digitalmente. Tem um aplicativo agora da campanha da fraternidade, do CNBB, que ele tem os livrinhos lá onlinemente. Você não precisa pagar nada, mas você pode ter acesso a esse livrinho completo, com as vias sacras, com os textos bíblicos. E tem uma coisinha especial que só lá tem, que é algumas coisas especiais que eu ainda não vi, não tive, porque são em páginas. Então você pode rezar, não tem motivos para não rezar. E se você não tem o livrinho, geralmente é bem baratinho um livrinho só de vias sacras, só das estações. E se você quiser, a gente tá por aqui, então você pode procurar a casa paroquial para ver se tem livrinhos ainda, porque geralmente a paróquia compra o suficiente para todos os grupos poderem ter. E às vezes até sobra, porque muitas paróquias compram para não faltar, né? Porque muita gente fala que é melhor sobrar do que faltar. Então, que Deus possa abençoar você, sua família, que abençoe esse sábado, esse restinho de sábado. E amanhã já é domingo, tem missa amanhã de manhã às 9 e às 19. Então, reze conosco e vem amanhã para a Santa Missa celebrar o banquete do Senhor, e venha com orgulho e fale e bata sobre o peito: eu sou de uma religião que Jesus criou. Sobre esta terra edificarei a minha igreja. Que nós possamos celebrar, porque não é todos que têm essa oportunidade, assim como aquelas crianças que nem se batizaram e que às vezes morrem. Nós somos privilegiados de celebrar o banquete. Que Deus possa abençoar nós. Vamos para a bênção final. Vós mesmos de comer, vós mesmos de comer, vós mesmos de comer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus, de Nossa Senhora da Conceição, derrame sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã na Santa Missa. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança.
promessa de ressurreição e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer.